Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Teolobíblia. Neste vídeo nós iremos aprender um pouco sobre como estudar melhor a Bíblia, ou como entender melhor os capítulos, os versículos da Bíblia. E já quero fazer aqui uma indicação de livro do professor doutor em memória Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento e também Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, da editora Agnus, ou Agnus, se você preferir. E nestes livros, o professor ele traz uma abordagem introdutória sobre os livros da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e uma abordagem geral de todos os livros. E este livro ele é muito interessante para você começar a estudar antes de ler a Bíblia. Então, deixa eu dar um exemplo no meu caso, como eu gosto de estudar a Bíblia. Eu inicio pelo Gênesis e vou indo até o Apocalipse, mas não de uma maneira desesperada, de uma maneira afobada, mas de uma maneira cautelosa. Claro que eu estudo outras coisas além disso, mas eu gosto de estudar a Bíblia de uma maneira sistemática, organizada, de uma maneira que eu comece do começo, do princípio de Gênesis e vai indo até Apocalipse. Então, qual a minha forma de estudar? Eu pego as introduções, ou seja, o que é uma introdução? O que é um livro que vai falar sobre introdução da Bíblia? Ele vai tratar sobre a data, sobre a autoria, sobre os motivos porque aquele livro foi escrito, para quem, para que povo, para que condição social, o que estava acontecendo com aquele povo para quem o livro foi direcionado. Então essas coisas elas vão clareando a mente para compreendermos, porque um erro muito comum para se estudar a Bíblia é a pessoa pegar a Bíblia e começar a estudar como se ela tivesse sido escrito para o tempo de hoje. Ela tem uma aplicação para os dias de hoje, mas ela foi escrita há muitos anos atrás, com uma cultura diferente, com pensamentos diferentes, com uma condição social, com uma política diferente. Então nós precisamos entender todos esses pequenos detalhes. Outro ponto interessante a ser estudado é o contexto histórico daqueles capítulos. Mas isso eu vou explicar mais à frente e vou dar referências com livros. Eu vou indicar alguns livros. Mas eu quero neste vídeo apenas fazer uma introdução, porque nos vídeos sequentes eu vou explicar livro a livro. Eu vou fazer uma introdução dos livros da Bíblia, para que se você por algum motivo não tem condição de comprar o livro, ou não tem oportunidade não dispõe de muito tempo para fazer esse estudo, eu vou aqui postar vídeos a cada semana, não sei bem o tempo, mas vou falar de todos os livros da Bíblia, começando de Gênesis e indo até Apocalipse, pegando os principais detalhes. Mas para encerrar esse vídeo, eu quero mostrar a forma que eu faço esse estudo. Eu tenho aqui a minha Bíblia própria para isso, que é a minha NVI. Veja o que eu faço. Eu faço a leitura do texto primeiro, eu leio todo o livro. Vamos supor, pego o livro de Gênesis. Eu leio todo o livro de Gênesis e depois eu volto e começo a ler um livro sobre contexto histórico. E aí eu pego os textos mais difíceis de compreender e eu faço anotações. Veja, eu coloco, por exemplo, aqui o número 1. E aqui em cima eu coloco o comentário sobre o versículo que está referenciado ali embaixo. Então, dessa forma, depois que eu termino de ler a primeira vez, eu faço essas anotações. E depois, quando eu vou ler pela segunda vez, o texto ele vai ficando mais claro.
E o importante também, o interessante de você fazer anotações é que essas anotações elas vão servir também para você gravar as informações, para você gravar aquilo que você leu, porque existem várias formas de você conseguir gravar, de você conseguir estudar. Uma é você lendo, uma outra é você anotando, porque conforme você anota, as informações elas vão sendo repetidas e vão sendo gravadas na sua mente. Quero dar um exemplo aqui de uma dona de casa que cozinha bastante. Chega um momento da sua vida que ela vai cozinhar sem precisar olhar na receita, porque as informações estão gravadas na memória dela, não são decoradas apenas, mas estão gravadas, o passo a passo. E é dessa forma que nós devemos estudar a Bíblia. Então não devemos nos desesperar, não devemos querer fazer tudo de uma vez. Não, vai aos poucos, vai pegando informações. Porque muita coisa também acaba confundindo e você acaba não gravando. Então, este foi o vídeo de hoje. E conforme os dias vão passando, eu vou postar as introduções de cada livro. E você vai ver que com essas informações a mais, os livros eles vão clareando na sua mente. Com essas informações importantes e precisas, ponto a ponto, as principais, você vai ficando mais por dentro da história do livro. Deus abençoe e até o próximo vídeo.